Boa noite. Conseguiu escutar aí no fundo aí? Então, a gente vai bater um papo aqui rapidamente, o tempo não nos permite um pouco mais, mas tudo a ver com o contexto que a gente está falando no dia de hoje, já celebrando aqui os nossos dois autores, falar um pouco mais a respeito desse famigerado alemão, se é que pode dizer assim, que é o tal do Alzheimer. Então, para isso, a gente vai querer falar da seguinte temática: Alzheimer, a sua face. Então, a gente muito ouve falar do Alzheimer, muita gente comenta que conhece alguém que padeceu desse mal. A gente ouviu falar de alguém que sofreu desse transtorno, dessa patologia. Mas só quem conviveu com alguém que realmente teve o dia a dia, a sua labuta, voltado para a questão do Alzheimer, com alguém que estivesse padecendo desse mal, sabe o quanto é pesada essa cruz. Todos padecemos. Quando a gente fala na face do Alzheimer, a gente fala na questão da perda da autonomia. Se não fosse a tal da autonomia, todos vocês aqui não estariam. Não teríamos vontade, ou teríamos vontade, mas não conseguiríamos concretizar aquilo que gostaríamos. O Alzheimer, ele tira a nossa autonomia, ele nos despersonifica, tira a pessoa do si. É como se nós, vulgarmente falássemos, transforma-nos num zumbi, paulatinamente. É complicado, é dolorido. A pessoa em vida está perdendo a sua vida. Então o Alzheimer faz isso. Nada mais do que apagar tudo o que foi construído no passar dos tempos. Porque a gente não nasce pronto. A gente nasce, vai evoluindo, vai desenvolvendo e vamos nos construindo. Na ponta da vida, quando a gente padece desse mal, tudo aquilo que foi construído, de repente começa a ser apagado. E isso aí é complicado. A gente conhece alguém que estaria praticamente formado, uma pessoa com todas as suas qualidades, virtudes, defeitos, e num determinado momento, tudo o que foi construído começa a ser apagado. É mais ou menos assim. Tudo começou no aspecto histórico. Vou falar um pouquinho de historinha rápido, prometo. Então esse camarada aqui, ó, Alois Alzheimer, nasceu em 1864, faleceu em 1915, e ele foi o primeiro neuro que diagnosticou, um neurologista que identificou o Alzheimer. Por quê? Existia essa senhora aqui, Auguste D., que aos seus 51 anos, e naquela época era bem complicado, aos seus 51 anos ela começou a apresentar determinadas características que até então não eram vistas. Ela começou a desenvolver determinados comportamentos que, para a atualidade daquela época, eram fora do que era prescrito. E a gente sabe muito bem, alguns anos atrás, o que isso aí daria, né? Tanto é que hoje a gente tem a luta antimanicomial. Naquele tempo, quem apresentasse alguma característica fora do normal para o convívio social, era colocado, era jogado dentro do manicômio. E ali ficava, e ali padecia até o final de sua vida. Mas essa senhora aqui, num primeiro momento, ela começou a apresentar alguns episódios de ciúmes do seu marido. E esses episódios de ciúme começaram a apresentar outros comportamentos que foram evoluindo com o tempo. O Alzheimer começou a diagnosticar desde então, observando essa sua primeira paciente, que ela começou a apresentar uma deterioração da sua memória, ou seja, havia algum lapso de memória que começou a aumentar gradativamente, é o mal de Alzheimer. Parafasia, ou seja, ela tinha problemas em concatenar a questão da comunicação, ela tinha problemas motores, ela tinha desorientação espacial, ela começou a perder o seu eu. Então ali foi o primeiro momento que foi constatado, então deu-se o nome para essa famigerada doença. E aí a gente fala, né, sabendo o que é o Alzheimer, qual é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neuropsicológica. Ela vem aqui, no cérebro, ou seja, aonde nós existimos, aonde nós coexistimos, a nossa central. Sem ele, a gente não consegue sobreviver.
ela é progressiva, degenerativa, ou seja, ela continua, ela vai deteriorando a sua área e ela é irreversível. Isso quer dizer que aonde ela vai passando, naquele solo que ela passou, eu diria assim, torna-se infértil. E a gente não consegue restabelecer todas aquelas conexões neurais que existiram até então da passagem dela. Então a doença, ela é realmente catastrófica. O que ela faz? Ela atua na parte do comportamento e principalmente da comunicação. O ser humano, ele é dotado, diferente dos outros animais, de uma forma mais específica, mais equilibrada e mais completa de comunicação. Por isso que nós conseguimos evoluir. Isso aí é o que Darwin já pontuava. Quando a gente fala na questão da comunicação e a deterioração dessa, significa que a gente para de fazer parte daquele meio social. A partir do momento que a gente para de fazer parte daquele meio social, ficamos à margem dele. Se não tivermos uma estrutura, se não tivermos um acompanhamento, um carinho, a doença ela tende a aumentar, a progredir cada vez mais e vai degenerando. Vai culminar muito com a família, como eu falei no começo para vocês. Quando a gente fala do Alzheimer, muitas vezes a gente fala do camarada que está acometido dessa doença. Muitas vezes a gente pontua e fica cercando quem está sofrendo, quem está padecendo daquela doença. Mas a família é quem sofre mais. Porque o camarada que está com Alzheimer, muitas vezes ele não sabe de nada. A doença, lembra que eu mostrei no primeiro slide? Ela vai apagando, ela vai subtraindo. Para aquela pessoa que está acometida da doença, a vida dela continua no mundo dela. Agora, quem está cercando aquela pessoa, a família, os seus cuidadores, esses sim precisam e muito de atenção. Falei da família. A pessoa perde o seu mundo e ela começa a viver um outro mundo que ela ainda não se identificou. Para isso, a gente tem a figura do cuidador. O cuidador, se a gente colocar na balança, muitas vezes é quem padece mais com a doença do que o próprio paciente. A grande verdade é essa. Muitas vezes a gente observa que quando o paciente ele vem a óbito, quem estava com Alzheimer vem a óbito, se não tiver um cuidado, o cuidador, ele não fica com algumas mazelas, ele vai seguir no mesmo caminho, ou seja, uma morte inevitável, porque se desgastou. Suas causas, até hoje observado, como eu falei, o Alzheimer ele não tem cura. O que a gente pode fazer são medidas paliativas, e essas medidas paliativas até então são mais observadas na questão do trabalho multidisciplinar, onde a gente tem a figura do psicólogo, do psiquiatra, a gente tem a figura do fisioterapeuta, enfermeiro para os cuidados, enfim, é uma gama de profissionais que ficam sim protegendo para que aquela doença não evolua com uma determinada velocidade. E aí as causas que a gente tem até hoje é o tal do sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, tudo a ver com o nosso dia a dia, tudo a ver com a nossa rotina diária. O mundo faz isso com a gente. Depressão após os 50 anos, colesterol elevado, diabetes mellitus. Nada mais é que comer muito açúcar quando é mais novo, espera para ver depois dos 50. Quando a gente fala dos sintomas dessa demência, ela ataca onde? Na questão da linguagem. E tudo isso que eu vou mostrar aqui para vocês está ligado à questão da comunicação. Então, quando a gente fala no problema da linguagem, memória, percepção, comportamento emocional e as capacidades cognitivas, aonde a gente tem as capacidades cognitivas elevado ao patamar da percepção, da linguagem, da atenção e da memória. É o nosso alicerce. Só que vinculado a essas capacidades todas, a gente ainda tem as capacidades que nos ajudam a planejar e executar as nossas atividades, as nossas tarefas. A gente tem o problema de raciocínio, lógico, a gente tem problema de estratégia, tomada de decisão e ainda resolução de problemas. Todas essas capacidades aglutinadas vão nos dar uma maior especificidade no que diz respeito ao comportamento simples ou complexo. Nada mais é do que aquela gama de atributos que a gente constrói, que nos ajudam a enfrentar o dia a dia e de repente vem o Alzheimer e começa a deteriorar, passo a passo, paulatinamente, todas essas conquistas. O diagnóstico que você tem hoje,
Então a gente precisa para verificar. Então não é qualquer camarada que esqueceu a data de aniversário do casamento que a esposa vai bater nele. E não quer dizer que o camarada também tem Alzheimer. É uma série de atributos. Então é verificado o histórico pessoal, exame físico, laboratorial, avaliação, enfim. A gente tem uma gama de situações de exames a serem executados até poder diagnosticar a existência do Alzheimer. E todos esses exames, eles são levados na questão da exclusão. Eu não tenho um exame específico para dizer o camarada tem Alzheimer, não, é por exclusão. E para a gente finalizar, as áreas afetadas, a gente vê a questão do lobo frontal, onde a gente tem a inteligência, a parte principal cognitiva, parietal com a memória e a linguagem. Tudo isso é contaminado por meio dessa doença. E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? É uma pergunta bacana, né? Quando a gente se depara com qualquer cometido desse mal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger e não ensinar. A pessoa que sofre de Alzheimer, ela não precisa ser ensinada. Ela tem a história dela. Ela precisa ser protegida. Muitas vezes a gente fala que quem tem Alzheimer volta a ser criança. Negativo. Quem tem Alzheimer foi uma pessoa que teve todo o seu desenvolvimento e teve num determinado momento uma interrupção e precisa ter cuidados, porque ela não vai aprender mais nada. Ela precisa ser protegida. Nós temos que ter bom humor para lidar no dia a dia, porque o fardo é pesado e dói. E principalmente, sejamos pacientes. É diferente, muitas vezes a gente vê que quem trata de alguém que teve Alzheimer, fica com a fotografia daquela pessoa alguns anos antes de adquirir, de ser acometido desse mal. E muitas vezes quer tratar aquela pessoa como era antes, e não é. A gente tem um novo ser. E esse ser precisa ser protegido e ensinado com bom humor e carinho. Muito obrigado.